Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que alegria poder encontrá-lo diante do televisor neste horário sintonizado na Rede Século XXI para darmos continuidade à nossa catequese à luz do Catecismo da Igreja Católica para conhecer mais, para aprofundar mais a nossa fé católica apostólica romana. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, que foi ao ar ontem, nós fizemos uma introdução sobre esta parte importante do terceiro grande momento do Catecismo da Igreja Católica, o agir em Cristo, o pecado. Vamos dedicar centenas de programas a esse assunto e gostaríamos que você estivesse sempre conosco para conhecer bem a doutrina da Igreja, à luz da Escritura, à luz do magistério da Igreja, sobre essa categoria de vital importância. Mas o programa de hoje, antes de entrar propriamente na noção de pecado, precisa falar de uma outra coisa mais importante do que o pecado, antecedente ao pecado, a misericórdia de Deus. Se o pecado traduz, evidencia a miséria do homem, antes e em função dessa miserabilidade do homem, nós temos a misericórdia de Deus. Para falarmos do pecado, primeiro temos que falar da misericórdia de Deus. Antes do pecado, precedente ao pecado, antes que o mundo fosse criado, Deus, que é rico em misericórdia, é. Por isso, o primeiro parágrafo sobre esse assunto no Catecismo da Igreja Católica não é sobre o pecado. O capítulo dedicado ao pecado começa com esse belo hino, a misericórdia de Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 1846. O Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo assim o disse a José: por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O mesmo se diga da Eucaristia, sacramento da redenção. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que vai ser derramado por todos para a remissão dos pecados. A Bíblia não começa narrando o drama do pecado. Sim, ele aparece no livro do Gênesis, mas no capítulo 3. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia não contêm o pecado, ilustrando assim que o Deus que é rico em misericórdia fez tudo bom, fez tudo bem feito. Ao criar, o texto vai dizendo nos 6 dias, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. No 6º dia, depois que ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, o texto diz, e Deus viu que tudo era muito bom. Nada que Deus faz é mal. O pecado não é obra de Deus. O pecado é um mal, é uma ofensa a Deus, contraria a vontade, a santidade de Deus. Por isso ele é narrado somente no capítulo 3. A misericórdia de Deus se traduz de muitas formas na criação, na história da salvação, que atinge o seu ápice em Jesus Cristo. É Jesus a prova suprema da misericórdia do Pai. Essa misericórdia que foi perpetuada, consumada no Calvário, presentifica-se em todas as celebrações da Eucaristia. Por isso, o texto começa falando do próprio Jesus, que é rico em misericórdia, expressão visível da misericórdia do Pai, e do sacramento da Eucaristia. Assim, sapientissimamente, a Igreja começa a tratar desse assunto falando primeiro da misericórdia de Deus. O pecado vem depois. É na ótica da misericórdia de Deus que o pecado deve ser compreendido na nossa fé.